Justiça mandou prender a ativista política e apoiadora do presidente Jair Bolsonaro, Sarah Winter. A ordem partiu do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Vamos olhar na reportagem. A prisão da militante Sara Fernanda Geromini, conhecida como Sarah Winter, na manhã de hoje, foi o último passo de um fim de semana de tensão entre o grupo dos 300, liderado pela ativista, e autoridades locais e federais. Neste áudio, a advogada de Sara confirma a detenção e o local para onde foi levada. Foi uma prisão preventiva e ela está lá na Superintendência da Polícia Federal. A prisão ocorreu por causa de ameaças como esta ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ele mora lá em São Paulo, né? Pois se você me aguarde, Alexandre de Moraes, o senhor nunca mais vai ter paz na vida do senhor. A gente vai infernizar a tua vida. Na desmontagem do acampamento do grupo, que estava instalado na esplanada dos ministérios, onde é proibido acampar, os PMs usaram gás de pimenta. Os acampados se recusavam a deixar o local. Sarah Winter postou no Twitter pedindo que Bolsonaro reagisse. O apelo motivou esta outra ação dos ativistas, em que simulam um ataque ao Supremo Tribunal Federal usando fogos de artifício. Um deles, Renan Senna, foi detido. Neste trecho, podemos ouvir ameaças aos ministros. Se prepare! Supremo dos bandidos! O Supremo Tribunal Federal se pronunciou em nota. O texto diz que o ataque também simboliza um ataque a todas as instituições democráticas, que essas atitudes são financiadas ilegalmente e têm sido reiteradas por uma pequena parte da população e por integrantes do Estado. Termina dizendo que não vai se sujeitar a nenhum tipo de ameaça, que repudia tais atitudes e que vai se socorrer de todos os remédios para a própria defesa e a da democracia brasileira. Logo após prestar depoimento, Senna foi liberado. Ele já havia sido intimado pela Polícia Civil do DF depois de agredir enfermeiros na Praça dos Três Poderes no feriado do Dia do Trabalhador. O protesto no STF e as ameaças motivaram a demissão do subcomandante da Polícia Militar do DF, Coronel Sérgio Luiz Ferreira de Souza. Por telefone, ele disse que esta foi uma resposta política. A polícia, lá no local, no mesmo dia que soltaram fogos, ela agiu, como vem agindo com imparcialidade sempre, tomou as medidas necessárias, mas a resposta política tinha que ser dada e compreendemos essa questão. Também no fim de semana, o grupo dos 300 tentou invadir o Congresso Nacional. Como resposta às ações e para evitar manifestações, o governador Ibanez Rocha mandou fechar a esplanada dos ministérios no domingo. Ele alegou risco à saúde pública por causa da pandemia de coronavírus. Gente, independente da postura política de cada cidadão, a gente preza muito pela nossa liberdade de expressão, o direito de falar o que a gente quer. Mas essa liberdade, ela nos traz a responsabilidade de assumir o que a gente fala. E se a gente comete um crime de ameaça, a responsabilidade vai chegar depois. Tem que tomar cuidado com a liberdade. A gente segue agora falando sobre esse assunto com o Murilo Carvalho. A gente quer saber o seguinte, a defesa da ativista se pronunciou, a gente mostrou ali uma parte do pronunciamento. Mais alguma coisa foi dita, Murilo, pela defesa da ativista? Por enquanto não, Neila, a gente segue acompanhando aqui na sede da Superintendência da Polícia Federal na Asa Sul, em Brasília, toda a movimentação. Ainda agora nós acompanhamos a chegada de 2 viaturas. Nessas 2 viaturas constavam apenas malotes, mas a gente sabe que o inquérito do Ministério Público Federal que investiga essas manifestações ditas pelo próprio MPF como antidemocráticas, portanto eu sublinho aqui que foi o MPF que assim caracterizou essas manifestações e não a imprensa. Ele pediu a prisão de 6 ativistas do grupo dos 300. Dentre eles, a ativista Sarah Winter, que é a principal líder deste grupo. Eles vão ficar em prisão temporária por 5 dias. Essas prisões foram todas executadas. A gente segue acompanhando aqui na sede a chegada de qualquer outra movimentação e aguarda também o pronunciamento dos advogados, que já disseram para a parte da imprensa que devem se manifestar em breve aqui na entrada. E essas são as informações que nós temos no momento. Portanto, esse inquérito do MPF, ele começou a ser, ele foi aberto no dia 20 de abril e acompanha todos esses atos que resultaram nessa escalada de tensões que a gente acompanhou aí na reportagem ao longo do fim de semana. A prisão de Sarah Winter e dos outros 5 integrantes foi pedida na sexta-feira, Neila.
Obrigada, Murilo. A gente está